seja muito bem-vindo a esta Masterclass. Proteja-se de multas no E-Social. E quando nós pensamos em E-Social S1.3, a multa ela não é automática. A multa é pelo descumprimento no envio das informações que estão substituindo as declarações. Então, descubra como ajustar seus processos e atender às novas exigências com segurança. Este é o nosso propósito hoje aqui. Então, quando nós pensamos em metadados RH 360 graus, é para te dar toda essa segurança. Vem comigo. A Metadados, então, estou aqui representando neste momento, estou como consultora de aplicação Master dentro da Metadados. A minha formação é em gestão de pessoas, eu tenho pós em Direito, sou especialista em E-Social e em legislação trabalhista também. Já atuo nessa área há mais de 20 anos e também sou colunista no Portal Contábeis e professora em cursos de MBA. Então, o propósito aqui, eu sempre falo que eu sou uma aprendiz, porque o E-Social, ele nos traz muitas novidades e este ano nós começamos com uma nova versão S1.3. Por isso que você precisa também ter cuidado e a Metadados sempre tem aqui ferramentas, ela tem um sistema e nós buscamos a inteligência na forma de transmitir esses eventos. Transforme a sua organização em um lugar melhor para se viver e trabalhar. Conte conosco, conte com a Metadados. Metadados trabalha com o sistema 360 graus. E o que significa isso? Que nós cuidamos de toda a jornada do colaborador, desde o processo de recrutamento, admissão digital, chega na folha de pagamento, com o Vibe, aí tem a documentação, a assinatura digital também, olha, eletrônica. Então, os documentos, eles não transitam mais em forma papel, é tudo eletrônico. E toda a parte da folha, do ponto, do SST, do E-Social acontece no Flow. O Vibe, então, é o portal, e aqui também tem toda a gestão de talentos. E o Jobify é onde, então, é a porta de entrada no trabalho conosco, onde nós temos a triagem, o currículo web e toda a contratação do empregado. O Feedflex, ele faz aí toda a parte de controle, geração, com cartão de benefícios. Então, ali você tem toda a jornada do empregado com tranquilidade, por isso nós falamos aqui em RH 360 graus. Nós temos soluções que tornam o seu RH mais humano e estratégico. Como isso é bom, né? Porque a Metadados possui um conhecimento incrível, possui um time de ouro, que eu sempre falo. Nós estamos no mercado há mais de 38 anos. E isso nos torna referência. Nós temos propriedade e nós conhecemos muito o RH, todos os processos e quais são os sistemas que você precisa ter, as ferramentas, para tornar o seu dia a dia mais tranquilo e inteligente ali com a execução das tarefas. Hoje nós temos mais de 300 colaboradores que são altamente qualificados, como eu coloquei, o nosso time é um time que conhece muito, e nós temos presença em todo o Brasil. Então, presença nacional. E hoje a aula, o que eu vou falar para vocês é sobre o RH e o que ele precisa saber sobre o E-Social S1.3. Parece simples, às vezes parece que é só atualizar o sistema, mas não é tão simples assim. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender como vai acontecer a substituição da DIRF. Eu sempre falo que essa é uma das substituições mais importantes quando a gente olha todas as declarações que já foram substituídas pelo E-Social. E tem muitas declarações, né? Já substituímos o quê? A carteira de trabalho, que a anotação acontece com o envio dos eventos. Já substituímos, então, o fundo de garantia, não tem mais GFIP, CFIP, agora é tudo no FGTS digital. Substituímos a RAIS. Então, nós estamos num cenário onde muitas declarações já foram substituídas. E que bom, né? Falamos até do nosso PPP, que agora é eletrônico. E este é o nosso mundo. Cuidando e fazendo gestão da substituição da DIRF, porque a nova forma de alimentar a DIRF, ela se dá quando a gente envia ou transmite os eventos de remuneração dos nossos empregados, que é a folha de pagamento digital. O S1200 é a folha de pagamento dos empregados que são CLT, o S1202 é a folha dos empregados, na verdade não é empregados, é dos entes lá da parte dos órgãos públicos, que não são CLT. O 7, ele contempla ali os benefícios previdenciários. O 2299 são todas as rescisões de contrato
dos trabalhadores com vínculo, e o 2399 são todas as rescisões de contrato dos trabalhadores sem vínculo. Então, vocês viram que mensalmente a gente transmite esses eventos e faz algum tempo. A empresa do Grupo 1 já estão transmitindo esse evento desde 2018. E assim as demais empresas também foram entrando no cenário, e hoje todas as empresas já estão dentro do mundo que é do e-social. Então, não falamos mais em nenhuma empresa que não tem esse processo sendo executado dessa forma. Todas essas informações, hoje, elas vão lá no período de apuração. E, a partir do período janeiro de 2025, alimenta a DIRF. Olha que interessante. Então, quando a gente olha lá para o período de apuração, no evento S1210, e lá nós temos o grupo de informações Info e R complementar, que são aquelas informações que contemplam plano de saúde, dependentes, pensão alimentícia e outros, tá? Tudo isso já vai alimentar a DIRF daquele grupo de empregados, daqueles empregados que nós vamos transmitir, então, até o dia 15 de fevereiro. E por isso que nós precisamos ter este cuidado. Então, a partir dessa nova versão, todo contribuinte tem a opção de alterar dados lá no InfoR complementar, e ele consegue fazer isso. Esse InfoR complementar, ele estará disponível a partir de janeiro de 2026. Então, a partir deste momento, nós vamos conseguir retificar se algo ficou errado neste grupo de informações InfoR complementar, sem precisar fazer aquela reabertura de todos os movimentos de 2025. Então, a gente consegue, através dessa nova funcionalidade que estará disponível em janeiro de 2026, fazer essa retificação num único evento, a partir do evento de janeiro de 2026. Mas se você percebeu que algo não está errado, eu penso que já vale a pena corrigir agora e não esperar o ano de 2026. Uma grande novidade que vem pela frente também é o e-consignado. Então, ele ainda não tem um ato legal, ele não pode ser aplicado, mas eu posso explicar para você como ele vai funcionar. O e-consignado, o funcionário vai ter acesso lá na sua carteira de trabalho digital, ele vai fazer a solicitação. Feita a solicitação, o empregador vai receber uma mensagem no DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Bom, depois disso, ele vai entrar lá no portal Empregar Brasil e vai buscar um arquivo. Onde você faz a declaração de igualdade salarial, vai ter uma nova funcionalidade, onde você vai buscar um arquivo CSV, você vai acessar o seu sistema, neste caso o Flow, e vai importar aqueles valores daqueles empregados que fizeram a adesão do e-consignado. Vamos descontar este valor na folha de pagamento, e com isso, ele vai integrar com o FGTS Digital. Através do FGTS Digital, você vai emitir, então, a guia para repassar para o banco, né, os valores que foram, então, descontados na folha de pagamento daqueles empregados. Então, para isso, você terá que ter uma nova rubrica com natureza 9253, e lá na classificação para o fundo de garantia, ela terá o código 31. Então, o FGTS Digital terá mais uma informação lá dentro, não ficará restrito ao FGTS. Nós teremos lá dentro o e-consignado. Então, lembrando que nós transmitimos essas informações, como eu falei anteriormente, nas remunerações, no S1200, no 2299 ou 2399. Quando nós falamos aqui, seriam aqueles empregados que hoje estão sujeitos ou que têm FGTS. Então, quando nós pensamos em S2399, é aquele com categoria 721, que é o Prolabore, que optou pelo FGTS. Então, essa novidade ainda não pode ser aplicado por sua empresa. Então, qualquer novidade, fique atento que a Metadados sempre estará aqui complementando essas informações. Então, assim que sair o ato legal sobre o e-consignado, com certeza nós vamos preparar o material para você. Bom, uma outra novidade que nós temos agora com o evento, pensando no e-social S1.3, são aquelas empresas que recolhem PIS/PASEP sobre a folha de pagamento. Como que você descobre se você tem essa informação? Hoje, quando você transmite o evento S1000, lá você tem um indicativo se a empresa tem PIS/PASEP sobre folha de pagamento. Se você preencheu sim lá, aí você vai ter que transmitir uma nova classificação no evento S1010. E você precisa, então, carregar na primeira
carga que você vai fazer da primeira rescisão agora no mês de janeiro de 2025, ou da primeira remuneração, como eu já citei para vocês, que estão os eventos 1.200, 2299, 2399 e 1202, essa nova informação, um S1010, com a classificação do PIS/PASEP. Então, se você não fizer isso, é claro que o E-Social vai devolver para você uma mensagem rejeitando o evento, porque é um campo obrigatório. Por que eles fizeram essa mudança? É importante entender. Antes dessa alteração, considerava-se como base de cálculo para o PIS/PASEP a base da contribuição previdenciária. Agora, você precisa alimentar este campo e determinar qual é a base, porque algumas empresas, alguns empregadores não concordaram. Então, agora, se você tiver ali um entendimento, sempre olhando o que, tem que olhar para a base legal, para o que a legislação diz. Então, se você quiser manter a mesma regra, é só replicar a mesma classificação que você tinha para previdência no campo PIS/PASEP. Muito bem. Agora, se você contrata intermitente, será que essa nova versão gera impacto ou não gera impacto? Então, eu tenho uma boa notícia. Você só vai ter impacto aqui se a sua classificação tributária lá no S1000 for segurado especial. Senão, você não tem impacto nenhum. Daí a gente vai ter que enviar uma nova informação, que são as horas trabalhadas no dia pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. E lá nos eventos de remuneração 2299 ou 1.200. Você viu que nem todos os registros aqui são afetados. Não é aquela perguntinha. Eu tenho uma novidade, logo a Metadados está liberando para você um infográfico para saber se você precisa ou não fazer essa informação. Então, a Flávia, a equipe do Roger, eles estão fazendo um material incrível que será entregue para vocês também, para ajudar nessa jornada com um novo layout, com novas informações. Então, aqui você só tem mudança com o intermitente se a sua classificação tributária for 22 lá no S1000. Também tivemos várias alterações que atingiram e que impactaram no processo trabalhista. Então, aqui, quando a gente pensa no evento S2500, que é a informação do processo, que é onde eu tenho todas as informações do tipo de contrato, do indicativo de suspensão ou do indicativo de decisão, perdão, que eu tive lá naquele processo, eu tenho alguns dados que também impactaram aqui. Hoje nós temos o identificador do responsável, nele nós precisamos preencher para identificar o responsável direto. Então, dentro dele, nós temos os campos tipo de inscrição e número de inscrição. E que a gente deve preencher e complementar. Então, a gente sempre tem ali a informação do responsável direto e indireto, quando tem responsabilidade solidária ou não. Então, fique atento a este campo ao preencher este evento. A gente também tem os campos data de admissão responsável direto e matrícula do responsável direto. No grupo, identificação do responsável. Então, aqui a gente deve preencher com a data de admissão e a matrícula do trabalhador no empregador de origem, responsável direto, se aplicável. Imagina aqui é a Metadados, contrata um vigilante, e essa empresa de vigilância não paga corretamente as verbas daquele empregado. Esse empregado ingressa com processo e ele cita a Metadados como responsável aqui direto. O que acontece? Não é o empregador de origem que foi condenado a pagar, e sim a Metadados. Nesse caso, eu tenho que buscar, junto a essa empresa de vigilância, a data de admissão, a matrícula e a identificação do responsável. Eu tenho que buscar isso lá no empregador de origem. Então, é sempre bom olhar para essas informações. Eu não posso colocar qualquer dado, porque senão vai afetar o registro do evento S2500. Então, isso será feito para que as informações de reclamatório trabalhista sejam corretamente vinculadas ao empregador de origem, original, né? Então, eu tenho que vinculá-lo a quem neste exemplo que eu citei para vocês? A empresa de vigilância. Falando em processo trabalhista também, o empregador não pode mais declarar no evento S251 valores de verbas isentas de anos anteriores, junto com o rendimento recebido acumuladamente, que é o RRA. Então, por que eu tenho isso? Né? RRA é rendimento recebido acumuladamente.
Quando que eu tenho um rendimento recebido acumuladamente? Quando eu estou pagando, agora no ano de 2025, valores de anos anteriores, de 2024, 2023, 2022. Então, antes eu conseguia fazer essa informação do rendimento recebido acumuladamente e valores isentos no mesmo grupo de informações, no mesmo código. Agora, não mais. Então, você precisa se atentar ao fazer a inclusão dos códigos de receita de tributo, quando nós pensamos em rendimentos isentos, rendimentos recebidos acumuladamente em códigos de receitas que são distintos. Então, observe isso ao fazer esse registro, porque senão o seu evento será rejeitado. Nós também tivemos ali a criação do evento S2555, que é a solicitação de consolidação das informações de tributos. Isso acontece quando eu tenho muitos processos vinculados, muitos reclamantes vinculados ao mesmo processo. Então, é em grande escala. Eu diria só se você tiver uma situação com muitos processos, muitos reclamantes vinculados ao mesmo processo. Eu consigo ter múltiplos, ele vai totalizar o S2501, porque nós tínhamos problema na versão atual. Então, eu nunca utilizei, nunca tive problema. É só se realmente você tiver um caso atípico com muitos reclamantes vinculados àquele processo. Nós também tivemos no tipo de contrato e grupo, e do grupo infocontrato, a gente tem, deve ser declarado, a gente tem os códigos 4, 5, 6, 8 e 9 que ganharam novas redações. Então, você pode baixar o nosso e-book e pode conferir. Na verdade, a funcionalidade deles não mudou, porque hoje nós temos do código 1 ao 9. Então, só mudou ali a redação, a descrição do tipo de contrato. Então, baixe o nosso e-book e fique sabendo das alterações. Outro detalhe importante, quando nós pensamos no e-social, na versão S1.3, lá na sua folha de pagamento, quando você faz aquele fechamento mensalmente, então hoje o DP, ele tem o poder de decisão se ele quer ou não quer receber aquelas advertências relativas ao evento S1299. Eu confesso para vocês que eu acho interessante manter a advertência, porque senão você não sabe a mensagem que você tem lá. Por exemplo, eu transmiti um funcionário, não transmiti um funcionário, ele vai me devolver a advertência que faltou a remuneração dele. E se eu retiro essa advertência, eu não vou saber. Então, o nosso sistema, ele mantém a advertência, não é nenhuma escolha do empregador contribuinte, porque a gente acha necessário que essa informação chegue. Mas tem alguns sistemas que permitem fazer a escolha. Então, o nosso Flow, ele tem isso já dentro do sistema, que a advertência vem automaticamente, mesmo com alteração de versão. Então, ele é um evento de fechamento, que você transmite todo mês. Então, sempre que você fecha a folha de pagamento, para consolidar com a DCTF Web, você precisa transmitir o evento S1299. E essa decisão, ela passa pela adequação do software de folha de pagamento. Então, é importante conhecer o sistema que você utiliza. Novamente, o que nós temos dentro da metadados, a decisão já é que ele vai continuar devolvendo aqui a advertência automaticamente. Então, o Flow é uma solução, é a solução da metadados para você. Vamos conhecê-lo? Então, vou mostrar para você o que nós temos dentro do Flow, porque ele é um sistema web, com simples navegação, ele é uma solução certa para você exatamente por isso. Você pode usar diferentes abas ao mesmo tempo, você consegue personalizar as edições e consultas de dados, você consegue exportar planilhas para o Excel, você consegue realizar outras atividades enquanto o sistema faz o cálculo e muito mais. Então, convido você para conhecer agora, se você se interessou, você pode conversar com os nossos especialistas, você pode entrar em contato conosco. Então, neste momento, eu vou abrir o sistema do Flow, deixei aqui os nossos contatos e vou mostrar, então, como ele funciona na prática. Este é o sistema Flow. Nós temos aqui os cadastros e todos os módulos que nós temos hoje e nós atendemos os nossos clientes. Então, é importante saber que dentro do cadastro eu tenho aqueles dados que interessam para a empresa, para a pessoa, que são aquelas tabelas onde eu cadastro as pessoas, os contratos, as movimentações,
as relações sindicais, os cadastros de bancos, contábeis, onde eu tenho todos os cálculos. E quando a gente pensa em cálculo, eu tenho o quê? Falando em rede social, que impacta diretamente, rubricas, que são aquelas rubricas que eu acabei de falar para vocês, que impactam no dia a dia e que sofreram alteração. Eu falei para vocês que se eu tenho uma empresa que optou pelo PIS, eu vou acessar, então, a minha empresa. Dentro da empresa, eu tenho um campo que eu sinalizo, então, que eu tenho um PIS/PASEP. Então, aqui dentro eu digo, então, se a empresa tem PIS ou se ela não tem. Então, aqui a gente vai colocando os dados da empresa, se ela tem, como é que funciona todos os dados, e eu vou ter, então, aqui a informação se ela tem PIS ou se ela não tem PIS, tá? Aqui eu tenho também a desoneração da folha de pagamento, onde eu vou ter agora a reoneração da folha de pagamento, que vai sofrer impacto. Então, toda a parametrização, ela se dá por essa tela, onde a gente vai colocar aqui, se eu vou gerar o 2220, que é um evento do E-Social automaticamente, a descrição, como é que eu vou fazer aqui se a empresa é desonerada e se ela tem um indicativo, então, de PIS/PASEP, como eu coloquei para vocês. Como é um histórico, eu abri um histórico já existente, ele não deixa alterar, então poderia histórico e fazer a abertura, então, dessa informação. E se eu quisesse fazer aqui a alteração, é aqui que eu faço, então, toda a manutenção. Então, o indicativo de PIS/PASEP que eu falei para vocês é sim ou não. Vocês têm abas, eu consigo navegar entre elas aqui, e eu volto aqui para rubricas. Bom, se eu tenho um indicativo lá que tem PIS/PASEP, aqui eu vou, então, ter a informação que ela precisa ser alimentada para o E-Social. Então, quando a gente pensa em E-Social, eu teria que ter a classificação para PIS, COFINS, o PIS/PASEP aqui, tá? Então, aqui que eu vou dizer que ele está classificado, então, para o PIS/PASEP com 11. Então, quando pensamos aqui em E-Social, é um campo novo. Então, o sistema ele é dinâmico, vocês viram, eu vou abrindo ele aqui. Eu tenho o E-Social aqui. Dentro do E-Social, eu tenho o gerenciador de eventos. E eu consigo monitorar os lotes e eu tenho toda a configuração para o E-Social. Então, quando a gente tem uma folha de pagamento, a gente faz a geração mensal dessas informações e depois eu venho aqui para o gerenciador e visualizo como está essa informação. Então, voltando para cá, eu estava aqui, ó, gerenciador de eventos, vocês viram, eu consigo voltar. Se eu não sei a tela que eu estava, volto para cá, venho aqui, eu tenho as configurações, os certificados, são os emissores, eu consigo entender como é que está se comportando o lote. Então, tudo isso eu tenho aqui dentro. Aqui eu já fiz a geração do evento. Bom, daí vocês podem me dizer, mas Marta, onde que eu faço essa geração dos eventos mensais? Por quê? Os eventos de tabela, que é o S1010, o sistema gera automaticamente sempre que eu tenho uma alteração. O evento S1000 também, que são os eventos de tabela. Quando eu penso em eventos não periódicos, é uma admissão, uma alteração de contrato, sempre que eu salvo a informação dentro do flow, ele vai automaticamente. Então, já os eventos mensais, é a empresa que tem o poder e a decisão é o momento que eu vou fazer isso. Daí eu vou ter que acessar a folha de pagamento, aqui eu vou ter o E-Social, e aqui eu vou ter também o gerenciador de eventos. Eu tenho o período de apuração, que é onde eu faço reabertura ou fechamento. Então, aqui eu tenho todas as informações, fechamento, reabertura, empresa sem movimento. Aqui também é onde eu tenho monitoramento, daí eu vou voltando. Vocês viram que eu vou abrindo tela. Volto para cá, eu tenho a gerência, onde eu faço a geração dos eventos mensais. Então, aqui é que eu faço a geração, então, do evento. Coloca aqui. Só um pouquinho aqui, essa minha empresa não está parametrizada. Mas aqui eu faço a geração, coloco a empresa, coloco o indicativo de apuração, se ela é mensal ou anual, e o período, tá? É uma empresa que não está comunicando com o portal do E-Social. Mas é só para mostrar para vocês as telas. Quando eu volto aqui para o gerenciador de eventos, eu vou ter aqui todos os eventos. Vou pegar a indústria. Quais são os eventos que eu quero consultar? Por exemplo, vou pegar um evento meu. E a situação do evento. Eu posso buscar todos. E eu posso buscar, inclusive, um período que eu fiz a geração. E clico em pesquisar. Então, se eu não tenho nenhum evento gerado aqui, que é uma base de teste, ele apareceria aqui, tá? Já se eu tenho aqui um evento, aqueles eventos que eu falei para vocês, que é uma admissão, ele também cai aqui, ó, 2200. Eu tenho
Para isso, eu tenho uma empresa que comunique lá com a base do e-social. Eu não posso pegar aqui uma base de um cliente para mostrar, porque eu tenho dados que caem lá no ambiente o ambiente que não é produção restrita, que é o ambiente que comunica com o portal que alimenta as CTPS do empregado. Mas é importante saber que aqui você faz toda a gestão dos eventos. Então, como você viu, o Flow, ele tem um cadastro, ele é simples de navegar, você consegue vir aqui, você pode vir fazer toda a comunicação. Antes é que nós temos relatórios que fazem o fechamento com o e-social também. E eu vou demonstrar para vocês um relatório de fechamento, então, do imposto de renda, um do fundo de garantia e outro do INSS. Esse é um relatório que faz o fechamento das informações que é o S1299 com a DCTF Web. Olha que interessante, eu tenho aqui a informação, então, do salário, que é a base de cálculo para a Previdência Social, que está aqui, dos empregados e aqui do contribuinte individual. E aqui embaixo, a DCTF, então, devolve os códigos de receita, nós temos a base de cálculo e o valor. Nós temos um relatório que vai ajudar você nessa rotina da substituição da DIRF, que é o fechamento do imposto de renda. Aqui eu retirei o nome, o CPF, o logo, porque é de uma base teste, até para não aparecer nenhum nome de funcionário, mas ele vai aparecer com o nome da empresa, o nome do empregado, o CPF. Ele demonstra aqui a base que eu estou transmitindo para o e-social e a base que o e-social retornou, então, com base no que eu classifiquei no evento S1010, que é a classificação da rubrica. E se tem diferença que sinaliza aqui, eu tenho um problema. Daí ele vai deixar aqui em vermelho. Então, isso ajuda muito você, porque eu consigo ter aqui o rendimento bruto, a previdência privada, eu tenho a pensão, o INSS, então são as informações que eu trago e o imposto de renda. Então, isso precisa ser conciliado, e daí aqui você já tem e consegue perceber se algo não está certo dentro da sua rotina. Então, tudo isso acontece dentro do Flow, no cadastro, você vai encontrar aqui as consultas. Então, quando você acessa aqui o cadastro, você tem aqui dentro consultas, você vai ter todas, você coloca aqui, ó, fechamento, é uma forma de buscar, e ele vai te trazer, então, fechamento das férias, eu posso colocar aqui como e-social, até para saber, ó. E eu tenho dentro da folha de pagamento, cadastro, agora vou para a folha, é para você visualizar. Eu também tenho consultas. Dentro das consultas, quando eu estou na folha de pagamento, aqui dentro da folha de pagamento, eu consigo, então, consultar as folhas cadastradas, as fichas financeiras, se eu tenho valores negativos, isso ajuda muito. Porque se eu tenho um valor negativo, sinaliza que eu tenho um problema. Então, aqui são nomes fictícios, e se eu tenho um valor negativo, eu vou ter um problema com esse social também. Então, a gente também trabalha aqui com mensagens, onde você tem as notificações que algo não está legal, que você precisa verificar o contrato, aquela situação e tudo o que está acontecendo. Então, o Flow, ele traz para você toda essa dinâmica. Você viu que tudo acontece, a folha é aquele menu que você tem que passar, calcular, todo o cálculo da folha de pagamento, ele é parametrizado. Aqui nós temos todas as regras de pagamento por histórico. Então, nós temos também, nós temos e atendemos todo o rendimento recebido acumuladamente, daqueles valores que precisam ter um cálculo diferenciado. E aqui nós temos todas as regras de cálculo dentro do sistema, até para que vocês percebam como é que o sistema se comporta. Então, quando nós pensamos aqui em apura tempo de casa, se eu quisesse fazer algum cálculo, aqui tem o desenvolvimento e como funcionam todas as regras dentro do sistema. Então, o sistema ele traz para vocês toda essa dinâmica, toda essa forma de trabalhar, onde você vai ter os arquivos legais aqui, que ainda nós falamos em GPIP do passado, isso já foi substituído, ainda não foi substituído o seguro-desemprego, este ano ainda nós temos a DIRF, então você tem que fazer a transmissão da sua DIRF até o dia 28 de fevereiro de 2025. E aqui dentro do sistema também ele funciona de uma forma simples, que eu vou selecionar aqui a empresa que eu quero, ele vai me solicitar aqui se o arquivo ele é original, se ele é retificador, de que ano eu vou fazer a declaração. Então, ainda temos isso dentro do sistema a fazer. Então, você vai preencher aqui, vai fazer a geração e você vai ter a informação, vai acessar o PGD da DIRF, vai analisar, porque a DIRF não é somente composta por informações do DP, tem informações da área fiscal e contábil, então não dá para sair transmitindo o arquivo. Tem que conversar ali com o contador e com a área fiscal e complementar aqui
todas as informações. Quando nós pensamos em substituição da DIRF também, através do e-social, não é somente com o e-social que a DIRF estará ali sendo substituída, também com as informações da declaração da IFD-REINF, que vem lá da área fiscal e contábil. Então, cada vez mais vocês precisam estar ali trabalhando conectados. Então, dentro do nosso sistema, tudo isso acontece de uma forma simples. Se você precisar aqui excluir eventos, também é possível. O sistema passou da geração e controle. Então, a Metadados tem uma solução, como nós colocamos para você, que ajuda você no seu dia a dia. Então, estar aqui com vocês neste momento, dividindo estas soluções que nós temos, é a nossa intenção desta capacitação, deste treinamento, pensando em e-social S1.3. Se você se interessou, tem um link aqui na descrição, aqui no vídeo, tem um link aqui onde você pode entrar em contato com os nossos especialistas e assim você vai saber mais sobre a nossa ferramenta, o que nós oferecemos e o que nós temos que pode ajudar você no dia a dia. Além disso, você pode curtir e seguir lá as nossas redes sociais, faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube, RH360, lá você tem muitos vídeos, videoaulas e muitas informações que vão agregar no seu dia a dia e transformar o seu dia a dia mais tranquilo. Até uma próxima.